Boa tarde, eu sou a Rebeca Almeida e nessa tarde vamos fazer um pouco de maquia e fala aqui no meu canal. E se você já curte esse tipo de vídeo, curte aí abaixo, comenta e compartilha para que mais pessoas tenham acesso a ele. Então vamos lá, primeiramente tirar esse óculos, porque não tem como maquiar de óculos, né? Agora passar uma água micelar aqui nesse rosto para poder limpar. E essa tarde eu te pergunto, você é da vertente a qual acredita que somente a igreja já tem um relacionamento com Deus, tá tudo ok e pronto? Ou você é daquela vertente que acredita que não, ficando em casa tá bom, eu já sirvo ao Senhor em casa, Rebeca, faço meu devocional e tudo mais, né? Pra que a igreja? Ou você acredita que os dois elementos são essenciais de fato para a vida cristã, ou até mesmo para a religião a qual você segue? Eu vou começar falando de mim um pouco, na minha pessoa, como testemunho até mesmo de fé para poder te encorajar na sua caminhada. Mas Rebeca, será que de fato isso vai dar certo? Será que de fato o que você diz é o que você vive? Bem, quem me conhece sabe que o que eu falo de fato é o que eu vivo. Então fica à vontade para me acompanhar aqui nessa trajetória do Maquia e Fala. Desde pequena eu nasci no lar cristão e a forma como eu aprendi a servir a Deus foi de fato uma forma a qual você tinha que estar ali na igreja, tinha que estar cultuando, né? E tinha que estar participando até mesmo de todas as áreas, se possível. E isso foi bom, gente, foi muito bom para mim, porque eu me tornei um ser humano proativo, né? Eu dificilmente sou uma pessoa que coloca desculpas em relação às coisas quando se trata da minha área espiritual, né? Da área social, a área de forma geral em servir e amar a Deus acima de todas as coisas. Isso foi muito bom para mim também, em relação a me tornar uma pessoa segura, em me tornar uma pessoa que dificilmente tem timidez em relação às coisas. Então, sim, tem seus benefícios você criar os seus filhos no caminho do Senhor, porque na igreja a gente aprende tudo isso. Aquilo que muitas das vezes, quando a gente chega na adolescência e na fase adulta, a gente tem vergonha e até mesmo receio de ser e falar. Eu digo pelos meus pais, porque tem grande parte das coisas que eu sei e sou hoje, sou muito grata a eles. Mas eu digo de forma geral, as igrejas, principalmente as igrejas dos dias de hoje. Algumas igrejas pregam e até mesmo fazem você acreditar que de fato o que você faz ali é o que de fato vai garantir a sua salvação. Ou de fato a constância que você tem em ir aos cultos, pronto, já é mais que o suficiente para você ter um relacionamento com Deus, né? Ao longo da caminhada, conforme a gente vai se aprimorando, a gente vai se aprofundando nas águas em relação ao conhecimento com o nosso Deus, a gente sabe que não é bem assim as coisas, né? Por muitos anos, de certa forma, não por conta dos outros, mas eu comigo mesma achei que só o que eu fazia na igreja era mais do que o suficiente e pronto. E acredite, tem muitos cristãos que acreditam nisso fielmente. Acredito que o fato de servir na igreja e estar indo aos cultos pontualmente é isso que vai salvá-los. É isso que de fato vai determinar a intimidade que eles têm com Deus. Também tem aquelas pessoas que acreditam que não, eu não preciso a igreja nenhuma. Aqui, Rebeca, a igreja tem muita confusão, tem muita fofoca, tem muita gente que nem sequer gosta de mim. A igreja é um local da qual eu não me sinto à vontade, Rebeca. Eu já tive muitas frustrações, já tive muitas decepções em acreditar em homens. Então hoje, Rebeca, eu prefiro apenas servir a Deus de casa mesmo, ofertar daqui mesmo, ajudar, né, aquele que precisa e pronto. Tá ótimo daqui de onde eu estou. E se eu te falar essa tarde que essas duas vertentes, tanto uma no extremo quanto o outro extremo, estão totalmente erradas? Por que você tá falando isso? Porque é importante, sim, você ter uma vida com Deus. Com Deus em relação a cultuar, em relação a não faltar cultos. E é importante você também buscar o Senhor na sua casa. Acontece que o problema está quando você busca mais uma área do que a outra. E não acontece de fato o equilíbrio que tem que acontecer. Muitas das vezes acaba o culto no domingo e após o culto você chega em casa, vai assistir TV, deixa sua Bíblia de lado e simplesmente toca nela somente no próximo domingo. Ou então só no próximo culto. Ah, Rebeca, você tá falando isso como forma de indireto, porque você viu alguém? Não, gente, eu falo isso porque eu vivi isso muitos anos. Eu vivi isso por muito tempo. Eu pensei, não, né? Cheguei em casa, agora minha vida continua. E quando eu for pra igreja de novo, eu leio a Bíblia e pronto, tá tudo certo. Ninguém nunca perguntou, ninguém nunca cobrou. Às vezes até nos cultos mesmo, né? A gente vê pastores pregando a respeito, falando da importância de você chegar na sua casa, ter um relacionamento com Deus, fechar a porta do seu quarto e buscá-lo acima de todas as coisas. Cá entre nós, é tão difícil viver isso nos dias de hoje. E o mais difícil ainda é, de fato, encontrar pessoas que vivem essa verdade e, de fato,
a tornam algo rotineiro e a tornam algo de fato essencial em sua vida. Pessoas cada vez mais têm se decepcionado com a igreja, se decepcionado com homens e têm se trancado em casa e acreditado que o evangelho que Paulo, o evangelho de fato que o Senhor deixou para que vivêssemos aqui na terra, se baseia em apenas você ficar em casa, se baseia apenas a você olhar para o seu eu e ficar na zona de conforto a qual só diz respeito a si, e não de fato a carregar sua cruz, seguir a Jesus e de fato olhar só para Ele. Entre nós é muito fácil vivermos um evangelho o qual nós somos o centro, e dependendo de como as pessoas falam comigo e me tratam, não, eu me retiro daquele lugar e não sou mais obrigada a voltar para lá. Quando se trata de você viver o cristianismo, você não pode pensar assim. Você não pode se permitir viver assim. Porque é um mundo onde vivemos hoje. As pessoas têm pregado sobre o conformismo e até mesmo aquela falsa crença qual, se te faz feliz, é o que importa. Se te faz feliz e se você está em paz consigo mesmo, é o que vale. E não. Jesus ele não nos ensinou a viver esse evangelho. Ele de fato nos ensinou a viver um evangelho de arrependimento, a viver o evangelho a qual primeiramente temos que buscá-lo, para assim as demais coisas serem acrescentadas. E sinto muito te informar, mas você viver um evangelho a qual você só vive indo na igreja e chega em casa você de fato não tem um relacionamento com Deus, mas também vive um evangelho a qual não cultua, não congrega e simplesmente vive um evangelho a qual baseia somente a si mesmo, nenhuma extremidade. Nenhuma dessas duas extremidades estão de fato corretas. Cada vez mais eu vejo youtubers, influencers, dos quais dizem que você tem que buscar a Deus e estabelecem ali a vida deles como um padrão, como uma verdade que deve ser dita e seguida. Mas muitos deles não cultuam, muitos deles não têm de fato o comprometimento de ir à igreja e viver de fato a comunhão com o próximo. Não, Eu tô servindo a Deus, tô buscando a Deus aqui de casa, é o que vale. Cá entre nós é muito fácil viver um evangelho assim, o qual só se baseia em você mesmo e não de fato viver a comunhão que deve ser vivida, que é o que Paulo nos escreveu e nos instruiu a seguir. Um exemplo claro disso foi quando Jesus subiu aos céus. E antes de subir, ele falou com os seus discípulos: ficai em Jerusalém até que do alto sejais revestidos de poder. Ou seja, o próprio Deus, ele incentivou, não só incentivou, como deu uma ordem, a qual naquela ordem estava estabelecida a importância da comunhão e a importância de permanecer juntos, para que de fato o poder viesse sobre todos aqueles que estavam servindo e buscando, e de fato eles fossem cheios do poder de Deus, que é o batismo com o Espírito Santo. Nesse momento estou aqui para te falar que de fato nem um extremo e nem o outro está certo, e sim de fato que tem que haver um equilíbrio. O equilíbrio ele é mais do que essencial para a vida humana. E de fato, se buscar a Deus é uma prioridade para você, você tem que primeiramente começar a viver isso em casa. Mas também não se esquecer da importância que tem de viver isso em comunhão em algum lugar. Mas Rebeca, a igreja onde eu ia, eu me frustrei. Mas a igreja onde eu ia, não, você não conhece as pessoas de lá, você não faz ideia do que eu passei. Calma, pessoa que desde que nasceu vai à igreja, congrega. Tenho 27 anos e acredite, se tem uma pessoa que entende de perseguições, frustrações e até mesmo olhar para homens e não para Deus, essa pessoa sou eu. Mas a partir do momento que eu de fato foquei em olhar para Jesus, negar a mim mesma e segui-lo, essas coisas se tornaram passageiras. Vou dizer para você que a partir do momento que você congrega numa igreja, você não vai mais ter frustrações. Você não vai mais ter, aquele deslumbre. Puxa, eu confiei na pessoa e a pessoa não foi leal comigo. Não. Até porque em todos os lugares existe isso. Por que na igreja seria diferente? Pessoas têm a ideia falsa, uma ideia irreal, Não sei nem se essa palavra existe, mas amém. A ideia de que a igreja só tem que ter lugar de pessoas certas, de pessoas santas e pronto. E não, essa tarde eu estou aqui para te dizer, a igreja é um lugar onde pode até mesmo ser considerado um hospital, porque ali estão pessoas que de fato estão buscando ao Senhor, buscando ser melhores. Então sim, hora ou outra vai existir um desentendimento, vai existir, uma certa frustração da sua parte, mas a partir do momento que você olha para Jesus e de fato foca nele, essas coisas se tornam passageiras. Muitas das vezes nos esquecemos de quem nos criou. E o nosso Criador, ele deixou propositalmente um vazio dentro de nós, o qual nada e nem ninguém vai preencher esse vazio, a não ser ele mesmo. Não tem um grau de importância maior do que você olhar para Deus e buscá-lo, de fato, acima de todas as coisas.
Fora que a igreja é um lugar também que você de fato pode encontrar o seu propósito de vida. Quantas das vezes você está em lugares, está em situações as quais você pensa, meu Deus, para que eu nasci? Qual de fato é meu propósito aqui na Terra? Rebeca, eu mudo de profissão em profissão, eu migro de área em área, só que sempre tem um vazio aqui dentro de mim que eu não sei como preenchê-lo. E de fato eu não sei porque que esse vazio continua aqui dentro. O Criador conhece a sua criatura. E você pode tentar preencher esse vazio com álcool, com drogas, pode tentar preencher até mesmo com pessoas, com determinados lugares, com dinheiro, com tudo. Mas nada jamais vai preencher o lugar que somente Deus pode preencher na sua vida. Para de fugir. Procure uma igreja, procure um lugar para cultuar e de fato buscar a Deus em comunhão. É gostoso você chegar na igreja e ver que esse Deus, ele não somente age na sua vida, mas age também na vida dos outros. É maravilhoso na igreja você descobrir dons, você descobrir talentos que Deus te deu e de fato executá-los, não somente na igreja, mas quem sabe até mesmo na sua vida, seja ela profissional, seja ela social. Não é algo que somente fica ali no tempo, mas você pode de fato viver e trazer aquilo para a sua vida. Não podemos esquecer também da importância de buscar o Senhor em casa. É mais do que importante você conhecer o seu Deus no secreto. É mais do que importante você conhecer a Deus não somente pelo que as pessoas falam, mas pelo que de fato você tem de experiência com Ele. E buscar a Deus em casa, cá entre nós, não é algo fácil. É uma renúncia, dia após dia, é leitura bíblica, é jejum, é oração, é de fato você se comprometer de viver aquela verdade, não somente na igreja, mas para si. Até porque um dia vão chegar em você e vão perguntar, mas que Deus é esse que você serve? Que religião é essa que você tem? Você vai ter respaldo, você vai ter experiência e você vai ter legalidade para falar de fato, não de algo só que você olha e sabe, mas de fato, você vive isso. E é maravilhoso quando você começa a conhecer a Deus no seu íntimo. Começa a conhecer a Deus no seu dia a dia. Tudo que você vai fazer, você de fato pergunta, Espírito Santo, de fato eu tenho que fechar esse negócio? De fato eu tenho que fazer essa compra? De fato essa amizade ela é boa e é uma influência para mim? Espírito Santo, o que eu posso estar comendo hoje? Aonde eu posso estar indo com os meus filhos e com a minha família? Espírito Santo, o Senhor é bem-vindo na minha casa. O Senhor é bem-vindo na minha vida. E nada estará em ordem se o Senhor em primeiro lugar não estiver aqui. Maravilhoso quando a gente tem noção da grandeza de ter Deus em nossas vidas. Porque a gente de fato começa a entender que não somos nada sem Ele. Que de fato necessitamos mais do que nunca da presença dEle conosco. Que nada pode dar certo se Ele não estiver de fato em primeiro lugar. Eu não tenho o hábito de orar. Eu não consigo fazer isso sozinho. Participe de um grupo. Participe de amizades e círculos os quais vão te incentivar a ler a palavra e a de fato buscar a Deus. Comece aos poucos. Comece colocando no seu dia a dia músicas cristãs, músicas das quais você gosta. Comece a seguir nas suas redes sociais pessoas, as quais você se identifica aqui com a sua religião, a qual você pode ver como referência até um relacionamento com Deus. Não é fácil, mas dia após dia, assim como em qualquer área da nossa vida, é necessário ter constância para conhecer o seu Deus. É necessário todos os dias, quando você acorda, você pensar, hoje é mais um dia a qual eu vou conhecer o meu Deus. Hoje é mais um dia em que eu vou me encontrar com o Pai e que de fato eu vou conhecer esse Deus a qual eu sirvo. Hoje é mais um dia que eu vou me arrumar e vou me encontrar com Ele, não só na minha casa, mas na igreja onde eu sirvo. Hoje é mais um dia que Ele me deu para celebrá-lo e para de fato ser grato por tudo que Ele me deu e por tudo que eu sou nele. Então, concluindo, é mais do que importante você servir a Deus. É mais do que essencial você buscá-lo não somente na sua casa, mas na igreja. E não só participar todos os dias, a todos os momentos na igreja, mas também ter esse relacionamento com Deus em casa. Precisamos desse momento com o nosso Pai, para de fato a nossa identidade ser firmada nele, o nosso propósito de vida ser de fato descoberto e vivermos a plenitude em Cristo. Cultue, participe de tudo na sua igreja, mas também tenha um relacionamento com Deus em casa. Aonde você estiver, conhecerás de fato quem é o seu Deus. Jeová Jireh, Jeová Rafá, Jesus Cristo que morreu por nós, terceiro dia ressuscitou, vive e reina e reinará para todo sempre. Te abençoe seus caminhos e lembre-se, tenha uma vida em equilíbrio, tanto na igreja quanto buscando em casa, e de fato conhecerás o seu Deus.